Fala galera, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Diego, tenho 25 anos, é, sou um mês viciado em aposta. Tô fazendo esse vídeo aqui, já se passaram 6 meses, mais ou menos, que eu me recuperei, graças a Deus. E eu venci esse vício e queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência, né, com os jogos online, as famosas né, as famosas bets, né. Tudo começou no ano de 2024, né? Em maio. Ou seja, eu fiquei quase um ano nisso. Fico vendo casos de pessoas que, por exemplo, ficaram anos nisso. E eu fico imaginando porque um ano que eu fiquei nisso já me prejudicou de um jeito tão absurdo, sabe? Que eu fico imaginando pessoas que ficaram mais tempo nisso, 3, 4 anos. Tem gente que ficaram. Tem gente que é viciado até hoje, né? 10 anos de vício. E tudo começou na casa desse meu amigo, desse meu colega. Isso em 2024, em maio. Fui na casa dele, cheguei lá, tinha algumas outras pessoas, né? No qual eu não conhecia, alguns conhecia, outros não. Lá é muito comum que sempre tem. É um local que sempre tem muito movimento, né? A galera, quando quer fazer resenha, vai pra lá. E do nada o pessoal começou a falar, né? Sobre o Tigrinho, sobre jogos de cassino, né? E algumas plataformas que estavam pagando, né? Eu, particularmente, nunca fui de jogo, sempre fui uma pessoa muito conservadora em relação a dinheiro, né? Sempre me preveni bastante, né? Tanto que eu achava que isso nunca poderia acontecer comigo. Sério, eu achava que isso nunca poderia acontecer comigo. Eu sempre repudiei, assim. Ah, isso aí é conversa, isso aí é jogo de azar, tudo mais. Porém, eu acredito que o jogo ele pega a gente e a gente fica muito mais vulnerável quando a gente está passando por um momento de fragilidade, né? Eu lembro que eu tinha acabado de ser demitido, tava com R$ 600 somente na minha conta. Era um dinheiro que seria o valor que eu tinha até pegar outro emprego, sabe? Dentro disso, os meninos começaram a conversar ali, né? Falar sobre fazer um bolão, cada um colocar uma determinada quantia, né? Cada um colocar R$ 20, alguma coisa ali, porque ia dar certo. Inclusive tinha um amigo meu ali, um colega, que eu estudei com ele no ensino fundamental, sabe? Conhecia ele e mais outro que estava ali desde os meus 14 anos e tudo mais. E a gente fez esse bolão. Nisso, a gente colocou ali, de forma despretensiosa mesmo. Deram algumas tacadas, a gente tava quase perdendo, tinha dado R$ 80, ou seja, eu e mais três pessoas colocaram R$ 20. Deram algumas tacadas, quando foi ver, tava quase acabando ali, a gente ganhou praticamente o mesmo valor que a gente tinha colocado. Nisso, eu percebi que ele perguntou, esse meu colega, se a gente queria parar, só que ele continuou jogando. Pra você ver como o jogo é, né? Como o jogo mexe com a mente daquela pessoa que tá viciada. Só que ele continuou jogando. Em poucos segundos, perdeu todo o dinheiro, né? O pessoal acabou falando, não, joga. Alguns falou, não, tira logo, não vai dar em nada, mas continuou jogando. Nisso, eu me recordo que era 8 horas da noite. Umas 8 horas da noite. Esse dia eu fui dormir 2 da manhã. Então aí vocês podem perceber, né, onde está o problema. Algumas pessoas também têm predisposição para viciar mais fácil. Algumas pessoas são compulsivas. A gente precisa perceber isso, né? Só que no momento eu não percebi. No dia, eu lembro que a gente terminou, continuei lá, né? A gente jogou FIFA, jogamos videogame. E chegou um determinado momento que eu fiquei com um colega meu. Tinha uns três colegas, na real, que eu conhecia desde pequeno. E eu fiquei com um colega meu que eu fazia tempo que a gente não conversava, né? Então a gente acabou é,
conversando ali, e enquanto a gente jogava videogame, começou a falar que ele já tinha ganhado no dinheiro no joguinho do dragão. É, falou que devia ter. Já tinha pago pra ele R$ 2.000 e tudo mais. Só sei que nessa noite eu fiquei jogando até umas 2 da manhã. Jogando tacadas baixas de 40 centavos mesmo ali, né? E tudo mais. Meu, ganhei alguns bônus, mas acabei que não ganhei muita coisa não. Acho que saí com R$ 80 a menos. 80, R$ 90. E nesse dia eu acredito que despertou algo em mim. Voltei para minha casa no dia seguinte, acabei dormindo na casa desse meu colega. Voltei para minha casa no dia seguinte. E nisso, como eu falei, eu tava passando por aperto, eu tava passando por muitas dificuldades. Já tinha aberto com a minha namorada sobre o momento que eu tava passando, né? E nisso, perdi todo o meu dinheiro, né? Depois de 20 dias, né? Uns 20 dias jogando. Aí você já nota um comportamento, né? Um comportamento, como posso dizer, é estranho, né? Todo dia você ter que pelo menos jogar 10, R$ 20. Caramba. É um comportamento bem estranho. Beleza. Nisso, comecei a ficar agoniado. Agoniado pra poder pegar um emprego. Não era nem a princípio pra recuperar essa grana, mas era pra mim, pra fazer acontecer. Porque eu nunca, trabalhando na área que eu estou trabalhando, que eu atuo hoje, fazia pouquíssimos meses que tava dando muito certo nessa área, só que acabei ficando sem trabalho e precisava organizar algumas coisas. Tava morando em um quarto e cozinha que a situação era muito complicada, tinha mofo, tinha problemas com o vizinho, de infiltração, tinha toda hora aparecia larva lá em casa. Já tinha me mudado, né, um ano antes, não tinha dado certo pagar aluguel e fui morar nessa casinha que era da minha mãe, é um quarto e cozinha em uma comunidade aqui em São Paulo. E nisso tinha muita larva, larva não, tinha muita lesma, né, na casa. Coloquei piso quando fui pra lá, tal, mas ainda assim não foi o suficiente para deixar a casa organizada. E eu vi também por causa das infiltrações não ia valer a pena é, arrumar, né, as coisas da casa, né, tudo. Mas fiz o possível. Lembrei, quando eu fui morar na casa, eu tinha em torno de R$ 5.000, que foi a minha reserva necessária para mim trabalhar, para mim me organizar, finalizar os cursos que eu estava terminando para trabalhar na área que eu atuo hoje. O dinheiro acabou depois de um tempo, sabe? E aí que eu fiquei com esses. Que aí eu peguei um trabalho freelance, fiquei com esses R$ 600, mas eu já tava com quase R$ 3.000 de dívida, entende? Então imagina, eu estava milhão, eu já tava vendo que nada tava dando certo assim na minha vida, né? No sentido de emprego, né? Pegava um trabalho ali de R$ 600, um freelance, um negócio ali, depois saía e tinha essa dívida. Tanto que depois eu vim desencanar, né? A intenção era usar mesmo toda a dívida para poder arrumar a casa, fazer as coisas e depois pagar, né? Para vir renegociar. É, E aí foi isso, né? Eu tava nesse momento. Se passaram um mês, né? Apertado, apertado. Cheguei a pedir dinheiro emprestado para minha namorada, algo que eu cogitei que eu não ia mais fazer. Ela me emprestou. E algo que eu tinha prometido para mim mesmo é que eu nunca mais ia voltar a trabalhar na área de telemarketing, porque era a área que eu atuava antes de entrar na área que eu tô. Só que eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia voltar a trabalhar mais com telemarketing. Fiz uma promessa para Deus, pelo que tinha ocorrido na antiga empresa que eu trabalhei, que eles tinham me acusado injustamente de algo que eu não tinha cometido, né? E foi uma promessa. Eu fiquei um ano estudando ali, já tinha estudado algumas coisas, é, já tinha estudado a minha área, só que eu não estava confiante. Fiquei um ano estudando firmemente, tentando achar empresas para prestar serviço, né? Nisso, como eu volto a dizer, o vício ele te pega em situações que você está vulnerável, né, emocionalmente. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, ela tá triste, ela bebe?
Ele brigou com a esposa, vai beber, vai fumar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aí é nosso corpo tentando fugir da realidade, entendeu? É a nossa mente tentando fugir da realidade. Nisso, maio, né? Passou junho, não consegui emprego. Julho, apareceu uma oportunidade para trabalhar de home office, né? Em um telemarketing. Fiquei pensando, eu falei, pô, já tô passando um maior aperto, tal. Prometi para Deus que eu não ia voltar a trabalhar com isso. Só Deus sabe o que eu passei com aquela acusação, aquela falsa acusação. E fiquei pensando. Tinha a oportunidade de eu trabalhar, gente? Tinha. Só que eu tava firme em conseguir na minha área, né? Porque eu tava determinado a não voltar mais a trabalhar com aquilo. Entendeu? Pelo mal que me fez. Entendeu? O tempo que eu fiquei naquilo e tudo que ocorreu nesse período. Nisso, eu já estava alguns dias jogando, né? Então eu pegava dinheiro emprestado, comecei a pegar 10, 20 reais pra continuar jogando. Até então, aí ok. Só que nisso seu cérebro já acostuma, né? Pô, 30 dias jogando, 60 dias jogando algo, ele acostuma, ele sente essa falta, ele sente a falta dessa dopamina quando não tem. Então eu comecei a pegar dinheiro emprestado com vizinhos, né? 10 reais, 20 reais, para depois pagar. Ou fazia de tudo para conseguir dinheiro em nota, e para falar para alguém me mandar no Pix, né? Isso ainda jogando merrequinha, 40 centavos, tal, achando que eu ia ficar, que eu ia conseguir forrar um dinheiro ali. Eu sabia que eu não ia ficar rico e tudo mais, mas eu sabia que isso dava para ganhar um dinheirinho pela sensação que isso me trouxe pela primeira vez, né? Primeira vez que eu ganhei um bônus. Eu vou tentar resumir para não ficar muito longo, galera. Mas entrei nesse telemarketing. Nisso eu já estava bem dependente disso. Precisei fazer. Essa empresa era em Santos, aqui em São Paulo, então precisei ir para lá fazer o treinamento em 2 dias, né? Ou seja, eles pagaram minha passagem para mim ir e para voltar na segunda, por exemplo. Na terça, a mesma coisa, para ir para voltar para fazer o treinamento, para depois vir para casa e trabalhar de telemarketing em casa. O que, que eu pensei? Pô, se eu trabalho em casa, a área que eu atuo hoje é remota também, eu atuo em casa, a maioria das vezes. Falei, pô, se eu fico nesse telemarketing, eu consigo pegar outros trabalhos por fora. E foi isso. Nisso eu fiquei feliz, falei, caramba, cara, é isso. Tive que dar um passo pra trás, mas amém. Senão eu vou morrer de fome, cara. Namoro, entendeu? Pô, eu preciso sustentar tudo isso. Passou 15 dias eu saí desse telemarketing. Durante os 15 dias que eu fiquei no telemarketing, fiquei sempre com o celular aberto e jogando, apostando de pouquinho, tentando ganhar alguma coisa. Ó que loucura. É... Passaram esses 15 dias, né? Aí fui mandado embora, porque a empresa estava passando por um momento delicado, né? Então, todo mundo que estava em treinamento no telemarketing, eles preferiram mandar embora as 10 pessoas que entraram lá para fazer parte do time, do que mandar pessoas que já estão há mais tempo na empresa, né? Porque a indenização é maior, né? Ou seja, faz mais sentido mandar quem tinha acabado de entrar. Então, mandou todo mundo por uma questão de números lá, né? Alguns defratores ali, não sei se é essa a palavra. É... E foi isso. E foi isso. Cheguei na minha namorada e falei, amor, não sei o que tá acontecendo, cara. Não sei o que tá acontecendo. Aí já tinha passado 2 meses. Nada tá dando certo, cara. Nada tá dando certo. Eu falando no telefone, olhando pro céu. Isso aí depois de uns 3 dias que eu saí do telemarketing. Falei, caramba, amor, eu já não aguentava mais ficar sozinho. E nisso ela não sabia que eu ficava jogando. Porque eu também não ia falar pra ela. Era um comportamento que tava estranho, entendeu? Já 2 meses e tal. Passou ali mais 3 dias depois que eu tinha saído por aí dessa empresa. Eu olhando pro céu, falei, caramba, amor, eu não sei porquê, mas nada tá dando certo na minha vida, cara. Nada. Peguei, olhei pro céu também, falei com Deus. Falei, Deus, não é possível, cara. Tô indo atrás, tô mandando currículo, isso e aquilo. Pô, me dá uma oportunidade. Fui dormir na casa da minha namorada no dia seguinte, que ela falou pra mim ir pra lá, pra espairecer um pouco as ideias, né? Cheguei na casa da minha namorada, a gente dormiu, né? Acordei de manhãzinha, eu tinha feito algumas entrevistas também, né? O cara falou, alô, Diego? Falei, oi, tudo bem? Isso aí já era. Eu comecei em maio, junho, julho. Isso aí já era. Julho. Isso, julho, por aí. Mês 6, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. É.
Diego, tudo bem e tal? Aqui é tal pessoa, de tal empresa. Ô, tudo bem? Diego, a gente gostou do seu perfil, só que tem o seguinte, é, a gente precisa que você comece amanhã, tudo bem? Na área que eu queria, galera. Olha que louco. Hoje, essa foi a experiência que mais me deu, que mais me ensinou. Porque eu já tinha atuado nessa área, né, antes, só que por uma dificuldade eu precisei voltar pro telemarketing. Algo que eu prometi que eu não ia mais fazer. No dia seguinte eu estava lá na empresa. E aí, por 30 dias eu não joguei, galera. Por 30 dias eu não joguei. Beleza, tô lá na empresa, ok. Aí eu já tinha perdido uns R$ 1.000 até então. Nisso tudo porque eu não tinha mais do que isso pra gastar, né? Pra perder. Ah, lembrando. Quando eu fui para essa empresa de telemarketing, eu tava tão tentando recuperar o que eu tinha perdido, comecei a me preocupar com isso que eu tinha perdido e tudo mais, que eu peguei o dinheiro da passagem, que foi em torno de R$ 300, e no mesmo dia que eu fui fazer o treinamento, eu falei pra minha namorada que eles iam reembolsar. Mas eu falei que ia reembolsar no mesmo dia que eu fizesse o treinamento. Pra ela me emprestar R$ 300. Os mesmos R$ 300 que eu ia precisar pra fazer esse treinamento lá na Baixada Santista. Lá em Santos. Nisso, ela me emprestou o dinheiro. A empresa me pagou depois de 2 dias. Eu falei pra ela que a empresa só ia me pagar no dia do pagamento. Ia reembolsar. O que eu fiz com o dinheiro? Na ida até Santos, fui torrando, jogando o joguinho lá do Dragão. Torrando, jogando de 50 50 centavos. Perdi tudo na ida. Voltando quando eu peguei a outra parte da passagem. Perdi tudo também. Falei pra minha namorada, né, que ia receber só no quinto dia útil. Porque a gente fica mentiroso, né? Acho que a pior coisa que acontece quando a gente fica viciado é a gente deixar de ser honesto. Se você é uma pessoa honesta, né? Então sempre fui uma pessoa que honrei com a minha palavra. Nunca fiz dívida com ninguém, cara. Exceto os bancos, que foram as últimas dívidas que eu tinha feito. Nunca tinha feito nada assim, tipo, de errado no sentido de pegar dinheiro, não devolver e tudo mais. Cara, uma pessoa que sempre teve a vida organizada, sempre tinha uma merrequinha guardada, começar a pedir R$ 10, R$ 15 pra amigos, sabe? Chega a ser vergonhoso, entendeu? Ainda mais eu que sou uma pessoa bem orgulhosa. E foi isso, em relação à empresa, né? Torrei o dinheiro, não tinha falado isso, tinha torrado o dinheiro da passagem na ida, tinha torrado o dinheiro na volta. Primeira mentira pra minha namorada. Beleza. Nisso, fiquei um mês na Gap, na empresa, né, que eu entrei. Vou colocar a correção aí na tela. Nesse um mês, eu fiquei sem jogar. Eu acho que eu tinha jogado R$ 50, alguma coisa assim, porque surgiu, depositaram R$ 100 errado na minha conta nesse período. Olha que louco. E eu joguei. Acho que R$ 50. Não sei nem se eu gastei os 100. Porque eu sou essa pessoa, galera. Eu não consigo, mesmo ganhando, eu vou voltar pra perder meu dinheiro. Porque eu tenho essa compulsão, entendeu? Eu tenho esse vício. Eu tenho esse problema. Vício eu não tenho mais. Mas eu tenho esse problema de compulsividade. Tudo que elevar muito a minha dopamina, eu vou querer repetir. E o jogo, ele eleva muito essa dopamina, né? E eu não consigo parar, né? Beleza. O que que aconteceu? Fiquei nessa empresa 30 dias. Meu primeiro pagamento. Peguei R$ 100 pra jogar. Ganhei R$ 3.000. Foi o primeiro grande ganho, assim, né? Que eu tive, assim. Grande ganho, assim, modo de dizer, né? É... Nossa, cabeça, mexeu com a cabeça, pô. 30 dias me segurando. Tinha jogado só aquele dinheirinho ali durante esses 30 dias, porque eu também não tinha dinheiro. Tava indo com dinheiro emprestado pra trabalhar, depois reembolsei minha mãe, reembolsei minha namorada da passagem, não sei. Mas foi isso. É... Onde eu tava? Beleza. Foi aí que despertou eu voltar a jogar. Aí que despertou o vício novamente, né? Que até então eu ainda estava viciado, estava sem dinheiro, né? No dia seguinte, joguei. Não, nesse mesmo dia eu joguei de madrugada, ganhei mais R$ 2.000. Isso com a minha namorada dormindo, cara. Imagina. Comecei a jogar umas 11 da noite. Quando ela dormiu, eu fiquei jogando até 2 da manhã.
Tá entendendo que loucura? Teve situações, galera, de eu ir em bar com a minha namorada e eu já. A gente perde a vontade, né? Já perder a vontade de conversar com ela, de estar naquele ciclo de amigos. Só pra poder chegar em casa e já jogar. Entendeu? Olha que loucura. Eu lembro uma vez que a gente saiu, eu fui no banheiro e fiquei jogando no banheiro do bar. Estava com alguns amigos. Olha que loucura, galera. Nisso eu não comecei a notar que de fato eu não estava sentindo mais prazer em coisas normais, coisas comuns, entendeu? Como conversar com alguém, o simples fato de você tomar um café da manhã gostoso. Você perde porque a todo momento você quer estar com o celular na mão. Só que nisso eu tava escondendo, né? Minha namorada perguntava e eu não. Nada, nada, tô tranquilo, entendeu? Tô tranquilo. É, entendeu? Tipo, não tinha. Sabe, não. Eu escondia, né? Eu mentia, né? Tanto que eu ganhei esse dinheiro, eu tive que falar pra ela. Né? No dia seguinte eu falei, amor, não ia te falar. Eu não falei que eu ganhei os 3 mil reais, fiquei na minha. Cheguei no dia seguinte e falei, amor, é, eu ganhei, né? Eu joguei e tal. Ela, meu, não acredito, não sei o quê. Porque eu falei que, né, eu tinha parado de jogar, acho que depois de 10 dias, sei lá. Perguntou se eu tava jogando ainda. 10 dias depois que eu tinha começado, ela já tinha perguntado. Falei, né, então, ganhei 3 mil reais e tal. E comecei a cogitar pra ela que talvez isso daria certo se você chegar. Se você fosse jogar só uma vez no mês, torrasse 100 reais. Porque, por exemplo, igual eu fiz. Joguei 100 reais, ganhei 3 mil. Era meu dinheirinho que eu tinha ali pra gastar, se eu tivesse uma reserva. Se você ter esse controle é o que, mas você perde 100 reais. Mas se for só isso, de boa. Na esportiva, né? O problema, galera, é que eu não consigo ser assim. Eu não consigo ser assim. Sabe? Eu não sou essa pessoa. é, Não sou essa pessoa que tem o controle das coisas. Então, pra mim, não serve. Pode servir pra algumas pessoas? Pode. Mas o que eu recomendo, não se enfie nisso, cara. Você não tem controle. Você não sabe quando o tigrinho vai dar carta, quando o boizinho vai sair o bônus lá, você não sabe, cara. Entendeu? Foque em algo que você tem, que tenha controle. Seja vender uma bala no farol, um exemplo, que você sabe que você pagou 2, você vai vender a 4, você vai ganhar 50% em cima. Seja isso, seja qualquer tipo de empreendimento, mas jogo não é investimento, não é empreendimento, sabe? Não é, galera. Então, eu não recomendo jogo pra ninguém, porque eu sei como isso fez mal pra minha cabeça. Resumindo aqui minha história, eu tentei parar ainda mais umas 3, 4 vezes. Do, do mês de junho, que eu entrei na empresa, até o mês de novembro de 2025. Exato. Novembro? Deixa eu ver aqui quando que a gente tá. A gente tá em janeiro, dezembro, novembro. Não, desde setembro. Tentei parar várias vezes desde setembro, até setembro de 2025. Ou seja, hoje eu tenho 4. Hoje vai fazer 5 meses que eu estou livre das apostas. Então, assim, é difícil, galera. Vocês vão cair, você vai cair, mas você vai levantar. Você tem que tentar levantar. Você tem que dar um jeito de tentar levantar, cara. Não dá pra você ficar ali achando que é normal, você tá viciado, você tá com a cara no celular e você tá achando que perdendo o seu tempo, perdendo o seu dia, tá no trabalho, tá dentro do banheiro jogando e você achar que isso é normal, galera. Isso não é normal. Os passos que eu tive foi primeiro achar que era um jogo, depois ver que isso tava me prejudicando, mas ainda achar que dava pra ganhar alguma coisa com isso. Tentar parar a primeira vez, ficar 10 dias e recair e perder grana. Tipo assim, ficar 15 dias sem jogar e jogar e perder 2 mil reais. Eu ganhava 3.500 reais na minha empresa. No primeiro mês, eu ganhei meus 3.500 reais, paguei algumas contas, o que sobrou, eu ganhei esses 3 mil da casa de aposta. Perdi 2 mil em 2 dias. Perdi depois mais mil. Depois de ganhar os 1.800, que eu falo que foi quase 2 mil reais. Ou seja, eu ganhei quase 5 mil reais em 2 dias e perdi muito rápido. Começou a dar certo o marketing, né? A área que eu trabalho é marketing, assim. Esse é o setor, para não dar muito detalhe. Fechei um contrato de 10 mil reais, galera. Algo que eu achava impossível. Fechou eu e um colega meu. 10 mil reais.
Isso antes de eu viajar com a minha namorada. Viajei antes de setembro. Já tava sem jogar fazia muito tempo, aí que tal, já tava sem jogar faz muito tempo. Eu recaí a última vez, nesse período aí que eu falei agora, em setembro, antes de setembro ali, não me recordo agora. Eu recaí, mas já fazia tipo 6 meses também que eu tava sem jogar, entendeu? Então você vai parando. Chega uma hora que você para de verdade, galera, mas você vai ainda ter recaídas. O meu problema é que quando eu volto eu perco muita grana. Fechei esse contrato por 10 dias, cara. A gente fez por 10 dias, R$ 10.000, cara. O Rafa ficou com 4, meu sócio, eu fiquei com 4. A gente gastou 2.000 em algumas ferramentas que a gente precisava para poder fazer esse projeto acontecer. Eu estava próximo de viajar já em setembro com a minha namorada. A gente queria aliviar a mente, queria desestressar, né? Fazia tempo que eu não viajava por causa de tudo que tinha acontecido já com a minha vida desde maio de 2024. O que aconteceu? Perdi R$ 4.000, cara, em 2 dias. Eu joguei o primeiro dia. Nisso, já tinha falado pra minha namorada que eu ia recorrer a ela quando desse vontade e tudo mais. Só que até então eu já tava achando que eu tava tendo controle. E na minha cabeça eu falei, mano, eu vou colocar só R$ 20. E vou parar depois, vou tentar escalar esse valor e qualquer coisa, se não der bom, eu já paro de jogar. Só que aí que vem. Os depósitos começam 20, depois 30, depois 50, depois 100 para uma pessoa que é compulsiva. Quando vai ver, você tá colocando R$ 800 para tentar recuperar um dinheiro que você falou que nem ia jogar. Entendeu? Que loucura. Então, galera, o que eu recomendo vocês, fiquem longe de jogos. Hoje fazem 5 meses, graças a Deus, que eu tô livre desse vício maldito. Tive vontades? Tive, mas é isso. Você vai. O processo de largar o vício, você começa com 2 dias, aí você cai. Fica uma semana, cai. Quando vai ver, galera, você tá um mês, aí você joga, porque o vício não sai de uma hora para outra. O vício não é assim que acontece. O vício não sai assim da sua vida. Entendeu? O vício ele te persegue. A sua mente ela acaba entrando em um nível de dopamina que você precisa voltar a regular. Entendeu? Como que você regula isso? Através de atividade física, através de mudança de ambiente, porque hoje, sabe qual que é o mal do século? É o celular, cara. Você fica com o celular aí, ó, 24 horas. Você tá no almoço do trabalho, você tá com o celular. Você chega na sua casa, a forma de aliviar é dopamina barata. Celular. Então, muda esse ciclo. O que eu poderia te aconselhar? Evitar e reduzir o celular em momentos de descanso. Por exemplo, o que eu fazia bastante. Chegava do meu trabalho, deitava a barriga para cima na cama, ligava a TV e ficava buscando vídeo para assistir. Assistia um ou outro, pulava, saía do vídeo, colocava outro. Dava poucos minutos, era duas situações. Ou era pornografia, ou era casa de aposta. Já aconteceu de eu entrar num site de aposta, num site de pornografia, e depois querer uma sensação de prazer maior, que é o que eu acredito que ocorreu, tentando entrar em uma casa de aposta e jogar e perder grana. No total, galera, eu acredito que durante um ano que eu estava nessa merda, eu perdi em torno de uns R$ 30.000. Em torno de uns R$ 30.000. Vou colocar aí. Só não perdi mais porque eu nunca fui daquela pessoa desesperada de do nada começar a jogar R$ 20 as apostas. Sempre joguei baixinho no máximo, algumas apertadas ali de R$ 5, uma ou outra, bem difícil. Mas conheço gente que colocava R$ 200 assim, ó, de uma vez, cara. É muito dinheiro. Em um minuto você perde quanto nessa? É muita grana, galera, entendeu? Então valorizem o dinheiro de vocês, cara. Se eu pudesse dar uma dica, muda o ambiente. As pessoas que você anda, fala sobre jogo? As pessoas que você anda, fala sobre cassino, fala sobre o que que as pessoas que você anda estão falando, estão conversando? Edifica você? Te leva pra frente? Te leva pra um lugar melhor? Te dá uma direção? Te dá um apoio em alguma coisa? Te dá uma base de algo? Cara, se não, sai daí, entendeu? Muda seu ambiente. Casa, na sua casa, você vai reduzir o tempo de tela. Eu não sou nenhum psicólogo, não tenho autoridade 100% para falar, mas eu tenho para falar aquilo que funcionou comigo. Lê um livro, sabe? Em vez de você acordar e já pegar o celular, tenta ler um livro, cara. Faz isso por você, sabe? Faz isso por você, cara. Tenta fazer as coisas mudar.
Tenta fazer as coisas ser diferente, sabe? Por você. É só você por você. Ninguém tá ligando. Ninguém faz ideia de quanto isso tá interferindo na sua vida, a não ser você. Entendeu? Tô falando aqui como parceiro, como uma pessoa que ficou um ano. Teve dias que eu chorei igual criança, achando que nada ia dar certo. Eu quase pensei em tirar minha vida, rapaziada. Quase. Quase pensei em tirar minha vida. Entendeu? O que me ajudou muito foi ver casos de pessoas que tinham se afundado, que estavam até mesmo piores do que eu, ou que não nem estão mais aqui. Muitas pessoas morreram por causa desse vício maldito. Entendeu? Então, resumo da ópera, eu perdi em torno de 30 mil reais. O título eu coloquei aí 1 milhão, porque tudo que eu perdi durante esse período, confiança das pessoas, sabe? Eu perdi confiança de muita gente. Muita gente, entendeu? Principalmente pessoas que próximas, que eu amava. Na real, não foram muita gente, mas foram pessoas muito importantes. Amigos que eu falei que ia parar, que falava, não, tô com você. Aí eu recaía, ia chorar no ombro deles. Graças a Deus que eu tive essas pessoas pra chorar. Alô, Marcel. Obrigado, irmão. Você é foda. Rafa. Pessoal da empresa que eu trabalhei, inclusive, sabe? Que é esses que eu mencionei. Lucas também. É isso. Minha mãe. Graças a Deus me abri com a minha mãe depois de um tempo, sabe? É muito complicado, galera. Mas se vocês quiserem, vocês conseguem. Pensa. O ambiente é o que mais influencia. Se eu chego na minha casa, eu tenho uma latinha, tenho 5 latinhas de cerveja na geladeira. Eu olho pro lado pro outro, tá tudo sujo. Tá tudo desorganizado. O que você vai fazer? Você vai buscar fugir disso, cara. Você olha pro lado, você não vê esperança. Às vezes você não tem um móvel que você queria, alguma coisa. Mas você pode mudar isso. Pensa assim, se você tá na merda hoje, e você consegue ser forte na merda, irmão, quando você tiver em uma situação um pouco melhor, você vai ser muito mais foda. E quando você estiver próspero, você vai ser muito mais próspero, porque você vai lembrar da onde você veio, daquilo que você já saiu, do lugar que você saiu, entendeu? Tenha fé em algo, tá ligado? Tenha fé em você, sabe? Mas faça isso, mude o seu ambiente. Um colega meu me recomendou um tempo atrás isso, mudar o ambiente. Eu comecei a correr de novo, de manhãzinha. Qualquer oportunidade eu lia em vez de ficar com o celular de noite, galera. Você chegou do trabalho, não pega no celular. Talvez na hora antes de dormir para avisar alguém. Comece a evitar o consumo de tela, que é o principal fator, vai por mim. Mas pratica um esporte, mano. Vai distrair sua cabeça. Não acha que só dopamina barata vai te trazer benefício, não. Sabe? O sexo, a masturbação, pornografia em geral, a bebida, fortalece a sua mente, ó. Porque a gente tá vulnerável, a vulnerabilidade ela começa aqui, ó. Tá ligado? Vou nem editar esse vídeo, vou postar de qualquer jeito. E eu vou deixar aqui embaixo um passo a passo que me ajudou muito. Muito mesmo. É basicamente um guia, né? Mas como eu disse, eu não sou nenhum psicólogo, mas você tem que mudar o seu ambiente. Tem que começar mudando o seu ambiente. Então, eu vou deixar aqui embaixo um link de um guia que eu comprei uns meses atrás e que me ajudou bastante. Tipo assim, me ajudou muito. Às vezes você não sabe por onde começar. Como que você faz para mudar o seu ambiente, como que você faz para fazer as coisas acontecerem, né? E você sair desse looping de vício em cassino, em bet, né? Em roleta, sei lá o quê. E esse passo a passo, esse esse livro, não sei, e-book, ele te ensina, né? Ele te dá uma orientação. Então pega isso para você como uma orientação, como algo, como um guia e leva para sua vida, que eu tenho certeza que vai mudar 100%, vai mudar 50% a sua rotina. Mas lembra, você tem que partir de você. Tem um site que ele também é bem conhecido, foi o site que eu na época a minha namorada me aconselhou a buscar psicólogo. Eu vi que realmente seria bom ter alguém para falar, desabafar, porque às vezes também tem gente que não fala nada para ninguém. Tem um site que ele se chama PsyMatch. Eu vou deixar ele aqui, o link aqui na bio também. Vou deixar o link desse guia e vou deixar o link do PsyMed.
Lá existem psicólogos que fazem consultas por R$ 30, psicólogos recém-formados. Então, se eu tenho um conselho para te dar nesse momento, se você puder, busque ajuda profissional. Busque ajuda profissional, mude seu ambiente, tudo que está no seu ambiente, tudo. Pessoas, a atividade física, a rotina que você tem, aquilo que você faz, sabe? Aquilo que você consome muda, caramba. Muda. O que você está consumindo? Quais gatilhos te levam até o jogo? É isso que você tem que parar para refletir. Mas acredito que esse passo a passo vai ajudar vocês. Vou deixar aqui na bio. Tem um site que é o PC Meet, que é um site que a consulta é R$ 30, como eu falei, com psicólogos recém-formados. Então vamos lá. Ajuda psicológica, se você puder agora. Mudança de ambiente, sabe? E decisão. Você precisa decidir. Você precisa ver que você tá dependente disso, cara. Entendeu? Você precisa ver. Então a partir de hoje, toma essa decisão. Vai dar tudo certo. Beleza? Vou deixar minhas redes sociais também. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, me chamem lá pra gente conversar. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Cuidem-se, sabe? O prejuízo foi muito maior do que R$ 1 milhão. Vocês podem ter certeza. Nada volta à confiança das pessoas para quem você mentiu, para quem você pediu dinheiro e não conseguiu pagar, sabe? Teve coisas muito piores que ocorreram nesse período, sabe? Que fez eu perder totalmente os princípios que minha mãe me passou, sabe? Me arrependo amargamente. Mas isso não é você, entendeu? É aqui, ó. É a sua mente, mas que você precisa decidir mudar. Beleza, tropa? Tamo junto. Me acompanha aí pra mais vídeo. Acredito que eu vou postar mais vídeos. Acredito que eu vou fazer mais conteúdo. Acho que vai ser bom. Beleza? E é nóis. Tamo juntão.